Boa tarde, que Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Mais uma semana terminando para a glória de Deus e mais uma oportunidade que temos de refletir e meditar na palavra do Senhor. E eu quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2. Faremos a leitura de apenas 2 versículos e diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até aqui. E o tema da nossa meditação de hoje é: você é grato pela salvação? Você tem sido grato por tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós? Estamos na semana da comemoração de 503 anos da Reforma Protestante. Você já deve ter se deparado com alguma publicação a respeito nas redes sociais. Nessa época é muito comum lembrarmos desse fato, né? Então, dia 31 de outubro, mais precisamente amanhã, celebramos então 503 anos da Reforma Protestante e certamente o fato mais marcante está relacionado aí a Martinho Lutero, né, o reformador, né, um ex-monge católico que percebe ali alguns erros, alguns ensinos errôneos dentro do ambiente da igreja em que ele estava inserido e ele passa então a combater estes erros, essas doutrinas que estavam erradas, que estavam levando pessoas ao engano. E uma das grandes batalhas de Lutero era contra o ensino da venda de indulgências. Ou seja, a Igreja Católica naquela época, ela vendia o perdão de pecados, né? Então você poderia ofertar um valor em dinheiro e comprar o seu perdão, comprar a sua salvação. Não somente a sua, mas a de familiares e até de pessoas que já haviam morrido. Porque dentro do pensamento católico existe ali um lugar intermediário chamado purgatório, onde a pessoa que morreu, ela passa um tempo ali ainda pagando pelos seus pecados. Então você poderia pagar e retirar a pessoa do purgatório, você, né, comprava o passe daquela pessoa para o céu. Ou seja, a salvação dentro do contexto em que Lutero estava inserido era algo meritório, ou seja, por meio de obras e mais especificamente por meio de a compra, né, da sua salvação, como se fosse possível tal coisa, mas era aquilo que o povo era ensinado. Lembrando que nós estamos falando de uma época em que a igreja, né, o clero, detinha a palavra de Deus. Hoje, cada um de nós tem uma Bíblia, ou mais até de uma, todos nós temos acesso à palavra de Deus nos nossos celulares. Em qualquer lugar a gente tem acesso à palavra de Deus, mas as pessoas não tinham, né? Não tinham acesso ao conhecimento e muitas vezes aquelas que iam à igreja sequer conseguiam participar do que estava acontecendo ali, porque as missas não eram celebradas na língua do povo, mas em latim. Então era algo contemplativo, você assistia à missa, mas você não participava dela. Então era muito difícil para o povo ter consciência de que tais ensinamentos não estavam de acordo com a palavra de Deus. O próprio monge Lutero sofria muito com a culpa pelos seus pecados, com o medo da justiça de Deus, em como ele conseguiria aplacar e conseguir o perdão de Deus. Mas um belo dia, né, pela iluminação do Espírito Santo, ele se depara com o texto que está lá em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. E Lutero entendeu plenamente este conceito, que a salvação, ela é somente pela fé. E como diz no texto que nós lemos lá em Efésios, isso não vem de nós, isso é um dom, isso é um presente de Deus. Por isso, graça é um presente, nós não merecemos realmente, mas Deus nos dá graciosamente. Também não vem de obras, para que ninguém se glorie,
porque se a salvação fosse algo meritório, né, poderíamos nos achar um melhor do que o outro. Olha, eu faço isso, eu vou à igreja todo domingo, eu vou à igreja todos os dias da semana, olha, eu dou meu dízimo, eu faço isso. Mais ou menos o pensamento que se tinha ali naquela época, né, na época da Reforma, por volta de 1500, e que estava totalmente errado, ou seja, nada do que nós possamos fazer seria capaz de aplacar a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus prontamente preparou a salvação, preparou um plano de salvação, algo que vai transcorrendo ao longo de toda a narrativa bíblica, desde o momento lá do Éden, quando Deus promete a Eva que da sua descendência haveria um homem que pisaria a cabeça da serpente. E de fato, muito tempo depois, nasce um homem, nascido de uma virgem, um homem simples e humilde, mas que era o próprio Deus. E ele veio ao nosso mundo. O próprio Deus adentrou a nossa realidade, adentrou as nossas limitações, num frágil bebê que se desenvolveu como todos os bebês, como todas as crianças, como todos os adolescentes, até tornar-se adulto e muito convicto daquilo que ele deveria fazer, de como nos resgatar, e imerso em todo o amor que ele tem por nós, ele foi até o fim, ele foi até a cruz. Jesus pisou a cabeça da serpente, Jesus conquistou a nossa salvação. Por isso não há nada que eu ou você possamos fazer para que Deus nos ame mais, ou para que sejamos merecedores da salvação, porque ela foi conquistada por Cristo. Foi o sangue dele que foi derramado. Ele se fez maldição por nós. Foi ele que ficou pendurado no madeiro. A justiça de Deus foi satisfeita. E hoje nós temos acesso a Deus. Essa é uma realidade que nós relembramos sempre por ocasião da Reforma Protestante, e é uma realidade da qual nós precisamos sempre nos lembrar com gratidão, nos lembrar de um Deus que fez simplesmente tudo o que estava ao seu alcance para nos alcançar, para nos redimir, para nos salvar. Por isso a salvação, ela é um dom de Deus. Por isso nada do que nós possamos fazer poderia nos dar esta salvação. Ela é fruto do amor de Deus e nós a alcançamos simplesmente pela fé. Uma realidade simples e ao mesmo tempo profunda e libertadora, muito libertadora. O relacionamento com Deus, ele é assim, simples, né? As pessoas, né, ao longo dos anos inventaram tantas coisas, tantas cerimônias, tantas pompas, tanta religiosidade, tantos métodos, quando na verdade o acesso a Deus é simplesmente por meio de Jesus Cristo, pela fé no Filho de Deus, que se entregou por amor a mim e a você. E hoje, né, vamos relembrar esta realidade, e mais uma vez eu te pergunto, você é grato pela sua salvação? Quero te convidar a orar comigo neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos te agradecer pela tua obra na cruz. Nós queremos te agradecer porque a tua salvação nos alcançou e porque não há nada que precisamos fazer para que sejamos merecedores do teu amor, porque não poderíamos, não haveria, Pai, uma maneira de aplacarmos a tua justiça, senão pela obra do teu Filho, daquele que é santo, puro, sem pecado, que se fez homem e se entregou por amor a mim, por amor a todos nós. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Pai, com todo o nosso coração. Nós somos realmente gratos por esta realidade e nós queremos nessa tarde expressar toda a nossa gratidão.
por causa do teu amor, Pai, que nos alcança, que nos transforma, que nos dá vida, porque nós somos verdadeiramente livres. Muito obrigado, Senhor, por tudo, porque no transcorrer de toda a história, o Senhor sempre revelou o teu amor. Mesmo que os homens se afastassem do Senhor, mesmo que a própria igreja enveredasse por caminhos que não te agradassem, o Senhor sempre esteve presente, sempre esteve revelando a tua verdade, o teu Espírito Santo sempre conduzindo, como o Senhor disse que Ele faria. Nós somos gratos porque hoje nós temos a tua palavra, nós temos a tua verdade, nós temos acesso à tua salvação. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está ouvindo esta palavra, que possamos ter a alegria da salvação, a gratidão transbordando em nossos corações. E se há alguém, Pai, que está nos assistindo, que ainda não entendeu, Pai, esta realidade, que possa ser liberto, que possa crer na salvação que vem por meio do Filho de Deus, que possa nesse momento receber pela fé o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para que fôssemos salvos, porque todo aquele que crê em Jesus é salvo, recebe salvação. Que possamos continuar transmitindo, Pai, esta palavra, esta verdade, o evangelho da salvação, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto for da tua vontade que aqui estejamos. Nós somos gratos por tudo e é em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um final de tarde abençoado, um final de semana maravilhoso na presença de Deus. E que domingo possamos estar juntos, reunidos para celebrar ao Rei dos Reis, aquele que primeiro nos amou. Que Deus te abençoe. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E os homens cantam: te agradeço, e as mulheres? Tanto para agradecer, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Recebe a nossa gratidão, Senhor, por tudo o que tens feito em nossas vidas. Tudo que vais fazer, eu te agradeço, Deus. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. te agradeço. Obrigado, Senhor. Meu Senhor, Obrigado, Senhor. te agradeço. Recebe a nossa adoração.
agradeço, te agradeço, te agradeço.